polêmico, fútil, irrelevante, inútil. Independente do nome pejorativo que carrega, o jornalismo de celebridades há muito tempo se mantém presente no mercado de notícias e no dia a dia do povo. Interessante saber da vida deles, tem assunto que interessa, tem uns que não, mas é gostoso saber um pouquinho da vida deles. Só se tem alguma notícia que as pessoas estão falando, aí eu procuro saber, mas fora isso, é bem difícil eu procurar. Porque chama atenção, a pessoa é curiosa, quer saber o que está acontecendo no meio da celebridade, o que está acontecendo, tipo assim, igual por exemplo a Madonna, tem gente que é fã da Madonna, quer saber o que está acontecendo na vida dela, e quando aparece uma brecha assim, a pessoa acessa o site e quer saber. A longa história desse viés jornalístico se iniciou por volta da década de 1840, com jornais estadunidenses. Hearst e Pulitzer são exemplos de grandes empresários do ramo midiático que ajudaram a sustentar a chamada imprensa marrom e serviram de inspiração para o clássico filme Cidadão Kane. O jornalismo, assim como qualquer outro processo de comunicação, sofreu mudanças ao longo do tempo e acompanhou a transformação dos hábitos de consumo da sociedade. Em meio a essas mudanças, surgiu o jornalismo de celebridades, segmento em que o foco são os famosos e suas respectivas vidas pessoais e profissionais. Todo mundo é natural e fortemente atraído pela fama. A vulnerabilidade do público é o principal motivo que faz proliferar as notícias sobre o mundo das celebridades. No caso brasileiro, esse segmento é uma vertente da profissão que possui um dos maiores públicos e, consequentemente, movimenta um mercado cada vez maior e mais dinâmico no país. Mas afinal, jornalismo de celebridades é mesmo jornalismo? Faz parte. Hoje no Brasil, sim. Eu acredito que em qualquer lugar, qualquer parte do mundo. Você falar de celebridade é um meio de comunicação, é um meio de jornalismo. De fazer jornalismo. Justamente es eso, les interesa porque es un poco la fantasía puesta en el famoso, lo que uno quizá no pudo ser, lo proyecta, la vida glamorosa que por ahí fantasean que tiene el famoso, que a veces no están así, pero bueno, es la idea que tiene la gente y bueno, quieren descubrir, quieren saber cómo se visten, con quién están, a quién aman, cómo se pelean, todo eso le interesa al público. Vamos lá. Você acha que o jornalismo de celebridade gera um prazer no consumidor? Para Freud, o princípio do prazer é o desejo da gratificação imediata, que é o oposto do princípio da realidade, visto que o princípio da realidade ele gera dor e a tendência do indivíduo é buscar o prazer. Então, nesse sentido, para uma parte da população, o princípio do prazer ele é direcionado para as demandas do consumo. O que significa isso? Como a gente vive numa sociedade capitalista, os mecanismos de perpetuação do consumo ou de intensificação do consumo vão estudar o básico da psicologia humana para, a partir daquilo, maximizar o consumo, maximizar as vendas, que são um dos pressupostos fundamentais do capitalismo. Então, nesse sentido,
a gente pode dizer sim que uma parcela significativa da população sente prazer. Então, eu diria que esse interesse da população pela vida das celebridades é socialmente ensinado. Então, as pessoas têm despertado o interesse porque elas estão socialmente direcionadas a isso. E como é que a gente faz isso? Coisas da vida pública, a gente percebe os meios de comunicação veiculando como algo que causa dor, corrupção. Agora o Congresso Nacional decidiu que a merenda escolar será utilizada como verba de campanha. Então você vê que nessas informações há uma certa dor, um certo sofrimento, uma certa apatia. E isso faz com que a população em geral tenha essa apatia em relação à vida pública e tenha cada vez mais interesse na vida privada. Menina, que todo mundo quer saber, né, o que a celebridade tá fazendo. Eu mesma, eu acordo, eu já entro no Stories pra ver o que Simone Simara tá fazendo, o que Kim Kardashian tá fazendo. Eu acho que as pessoas levam muito pro lado aspiracional. Então, tipo, tem a nossa vida, que é do trabalho, de bater o ponto, e aí você sonha com a vida da celebridade. Tipo, você vê a Bruna Marquezine em Mykonos, gravando um baldinho de gelo, você quer tá lá, e você fica curiosa. Eu acho que é por isso que as pessoas procuram tanto. Alguns me inspiram, sei lá. Eu também acho. Coisas boas inspiram, coisas ruins incentivam a não fazer, não cometer o mesmo erro. A relevância, assim, às vezes, por exemplo, alguma foto de algum lugar que eu gostaria de conhecer, então me atinge dessa forma, positivamente. E também almejar alguma coisa que eles tenham, assim, mas é basicamente isso, assim, não um grande sucesso, obviamente, mas alguma viagem, deixa eu ver, algumas, sei lá, relações deles, tipo, com outras pessoas também. Gente, pelo amor de Deus, quem que não gosta de saber da vida do vizinho, né? Finge que não gosta, mas tá sempre sabendo que fulano casou, tá casado, mas tá saindo com outra pessoa, teve filho com outra pessoa, tá morando nos Estados Unidos. Sempre tem aquela invejinha boa ou não tão boa assim de amigos que fazem isso. É normal do ser humano. Agora você imagina, você assiste uma novela. O Brasil é um país que o quê? Mais da metade da população assiste novela. Numa emissora específica. E assiste, aliás, a programação toda de uma emissora específica. Para essas pessoas, para quem está assistindo, quem está na televisão, a gente vendo assim, jornalista, artistas, são deuses, né? A gente imagina que essas pessoas são perfeitas, estão sempre bem arrumadas, sempre maquiadas, ganham rios de dinheiro, têm a vida maravilhosa que nós não temos. Então nós idealizamos aquela gente que está ali dentro da telinha. Imprensa marrom é um nome de cunho negativo para veículos de comunicação pautados por fofocas, sensacionalismo e descompromisso com a verdade, o que nem sempre é o caso do jornalismo de celebridades. Como? Veiculando as informações das celebridades com prazer. E agora a fulana estacionou o seu carro na Avenida Paulista e ela exibe o carro novo que ela comprou. Olha só que carro legal. Então, as pessoas também não têm conseguido, como a vida das pessoas elas têm gradativamente sido mais difícil, mais penosa. Então aquilo que eu gostaria de ser, eu espelho na celebridade. Poxa, aquele cara tem um carro legal, eu não consigo comprar um carro. Então eu vou, de certo modo, me espelhar naquele indivíduo para tentar, de certo modo, buscar un prazer. El desafío es mantener el equilibrio, saber hasta dónde uno puede hablar sin dañar, sin destruir familias, sin hacer mal, y saber bien qué temas se pueden tocar de manera divertida, de manera que a todos nos pueda interesar, y cuáles son los límites, porque no hay límites escritos, los límites nos los ponemos cada uno de nosotros. Porque assim, por exemplo, recentemente rolou o lance do homossexualismo ser considerado como doença pela Justiça Federal Brasileira. E aí muitas celebridades usaram a voz dela e o poder delas para comunicar outras pessoas. Porque nem sempre algum seguidor vai ter acesso àquela notícia. Então, podia ser algo que passasse batido pela minha mãe,
Mas aí ela viu que alguma famosa publicou e ela virou pra mim e falou, Amabile, mas o que tá acontecendo? Nossa, por que estão falando isso? Eu também quero saber sobre isso. Eu acho bem bacana, assim, quando elas usam o poder delas na mídia pra comunicar e tentar conscientizar as pessoas ao redor delas. No começo, eu sempre gostei muito de política. Eu sou filha de sindicalista, então eu gostava muito de política, eu lia muito sobre isso e eu achei que eu seguiria esse caminho. Só que eu comecei a trabalhar num jornal do ABC e eu descobri que cobrir política não era uma coisa tão simples assim, de colocar os fatos como eles são e pronto. Como eu tinha um lado, afinal eu era filha de sindicalista, eu nunca achei que eu poderia ser imparcial como eu acreditava que o jornalismo era. Então eu passei para outra área, eu entrei fazendo atendimento ao leitor nesse jornal, depois eu fui ser repórter de um caderno infantil chamado Diarinho. Muito bem, e como eu trabalhava com a área infantil e na época passava Chiquititas, que era uma novela da SBT que fez muito sucesso, a versão brasileira, eu comecei a ir para a Argentina para entrevistar os atores brasileiros que gravavam na Argentina. Comecei a falar com os atores, tanto mirins quanto os mais velhos. E aí eu sabia que eu me dava bem com eles, eu comecei a ter uma intimidade. E um belo dia eu saí desse jornal e fui para um outro jornal cobrir a área de entretenimento. Aí eu me encontrei, porque eu sempre gostei de novela, gostava de programas de TV, sempre assisti muita televisão. Então para mim era o meu mundo, era um mundo que eu dominava. E eu segui esse caminho. Já faz 20 anos que eu estou cobrindo a área de entretenimento e passei por todas as etapas. Eu cobri, desde fazer reportagem até fazer coluna, eu fiz. E agora eu estou produzindo num programa, faço pauta de entretenimento num programa de TV. Pela primeira vez, eu estou aqui há um ano. A minha frustração com o jornalismo, como eu falei da primeira vez, é o fato de a gente ter um lado, né? Todo mundo tem um lado e a gente não consegue se libertar dele quando a gente está escrevendo. Isso é muito ruim, é frustrante, principalmente na área política, que eu sempre gostei, continuo gostando, aliás, gostava e ainda gosto, mas o que eu vejo isso é que a gente escolhe um lado e eu acho isso errado. Então no entretenimento eu acho um pouco diferente, porque você vai atrás da notícia assim, pura e simples, assim, e é muito bom, porque a notícia pura e simples pode ser uma coisa espetacular, um barraco maravilhoso, não é uma fofoca só, é uma coisa que sempre tem outras informações por trás. Então é um mundo maravilhoso. Você fala, Jesus, como isso está acontecendo?